Olá! O verão está no fim, mas as chuvas típicas dessa época ainda trazem problemas para os bauruenses. E a pergunta que fica da população que sofre com os alagamentos é até quando? O secretário de Obras, Sidney Rodrigues, fala com a gente ao vivo. A Avenida Nações Unidas ficou tomada pela água. Nas imagens registradas por uma ciclista de Bauru, dá para ver o tanto de água que acumulou na via, a força e a velocidade da enxurrada. Veja também, caminhada pela prevenção do câncer de mama reúne 4.000 pessoas. A gente começa a edição de hoje falando sobre o tempo. Só neste fim de semana choveu quase 40% do volume de água previsto para todo o mês de março. Na sexta-feira, a tempestade que caiu na cidade deixou vários estragos. A chuva começou na sexta-feira por volta das 4 da tarde. A Avenida Nações Unidas ficou tomada pela água. Nas imagens registradas por uma ciclista de Bauru, dá para ver o tanto de água que acumulou na via, a força e a velocidade da enxurrada. Eu quis registrar porque é importante para todas as pessoas verem que ali não é nem o rio que foi aquilo lá, né? Foi a água da chuva mesmo, a quantidade de água que canaliza e desce de uma vez só, num lugar só, né? Foi assustador. A apreensão toma conta dos bauruenses toda vez que chove. Desta vez, as regiões mais afetadas pelo temporal foram os bairros da Zona Sul, da Zona Norte, como a Vila Falcão, e o Centro. Ao todo, foram 35 ocorrências. Essa chuva ela tinha característica de passar um pouco mais ao lado da cidade e acabou atingindo a região central e os bairros que você já citou aí de forma diferente em relação aos demais. Mas era uma chuva de grande impacto e provocou aí destruição, como queda de muro, queda de poste, formação de erosões e os pontos de alagamentos, alguns já tradicionais, outros nem tanto, como a Praça Machado de Mello. Desde a hora da chuva, equipes da prefeitura foram para as ruas consertar os estragos. No sábado de manhã, mesmo com água caindo do céu, os reparos continuavam. A Prefeitura trabalha com os órgãos de resposta, que é o DAE, Endurb, Obras, SEAR, Secretaria do Meio Ambiente. Se fosse necessário, poderia ser acionada a SEBS e a Saúde, ainda para a ação social, a ação de saúde. Mas os órgãos que têm máquina, pessoal e equipamentos, na hora da chuva já saíram a campo, tentando aliviar essa situação das chuvas. E hoje continuam com o trabalho de rescaldo, né? Porque existe muita sujeira, muita limpeza, muito lixo jogado nas vias públicas. E alguns locais dá para você fazer com máquina e outros tem que fazer manualmente, até porque o solo encharcado não possibilita que a gente trabalhe com máquina que pesa mais de 20 toneladas. No centro, em frente à antiga estação ferroviária, o resultado da inundação era a quantidade de lixo acumulado. Na esquina da rua Cussi Júnior com a Gerson França, o teto de um estacionamento de veículos cedeu. O muro caiu e destruiu pelo menos 2 carros. A Avenida Nações Unidas, mais uma vez, foi uma das vias mais castigadas. Quando a água baixou, perto do novo shopping, o que ficou foi o barro e as calçadas estragadas. Já na altura do Parque Vitória Régia, o asfalto cedeu, as calçadas foram arrastadas e um bueiro ficou sem a tampa. Um dos pontos críticos por causa da chuva ainda neste sábado é aqui na Vila Marta. Uma galeria de água rompeu e causou a abertura de uma enorme cratera. São 20 metros de largura e 6 metros de profundidade. Moradores aqui da região ficaram com medo. Sérgio é vizinho do buraco, que fica na quadra 1 da rua São Vicente. A gente não dormia à noite, preocupado com o poste para não cair em cima da casa, afetar o muro aqui de casa. Então ficamos preocupados o ano inteirinho, sem dormir. Durante o final de semana, o esforço das equipes era para conter o aumento do buraco e evitar mais prejuízos. A dona Zoraide diz que o problema poderia ter sido evitado. Segundo ela, o entupimento dos bueiros já indicava problemas. Há 4 meses atrás, eu mantive contato por mais de 6 vezes com a Secretaria de Obra, alertando de que as galerias daqui estavam todas entupidas. E, por sinal, ninguém veio nem conferir se era necessário ou não. E isso dá uma certa revolta, porque a chegar a esse ponto aí é o contribuinte que paga, não é? Então a gente fica muito triste, porque
não precisava estar assim. Daqui a pouco, o secretário de Obras, Sidney Rodrigues, fala com a gente sobre as reclamações dos moradores mostrados na reportagem. E por que será que choveu tanto? E como deve ficar o tempo nos próximos dias? O meteorologista André Deco tem as respostas. A gente teve a combinação de potencialmente perigosa para essa época do ano, calor e umidade. A gente ainda tinha um sistema frontal passando pelo oceano aqui próximo à costa de São Paulo, que potencializou a formação de tempestades em várias localidades do interior paulista. Inclusive aqui na região central temos a cidade de Bauru, que foi atingida praticamente no final da tarde de sexta-feira com essa chuva forte. Aproximadamente entre 40 e 50 minutos choveu 30 milímetros, o que equivale a um pouquinho mais de 20% do esperado para o mês. Deve persistir pelo menos essa condição de estabilidade pelo menos até a terça-feira e até a quarta-feira, começando a sinais de melhorias, né, na quarta-feira com aberturas de sol. Então as temperaturas ainda ficarão amenas, né, até quarta-feira. E já quinta e sexta-feira as temperaturas próximas de 30 graus. Esse friozinho que estamos sentindo já é vamos dizer assim, a primeira onda de frio do ano, né? Já, vamos dizer assim, o prenúncio da próxima estação, que começa na quarta-feira, dia 20. Chove de fraco a moderado em vários pontos do interior do estado de São Paulo. O tempo ruim permanece amanhã, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em Bauru, nuvens carregadas devem trazer mais chuva nesta terça-feira. Porém, já deve haver aberturas de sol. A umidade do ar agora é de 75%. A velocidade dos ventos é baixa, de 12 km por hora. Hoje, a máxima foi de apenas 21 graus. Amanhã, a temperatura deve subir um pouco e chega aos 27 em Bauru, Piratininga e Agudos. Foram confirmados mais 2 casos de leishmaniose em Bauru. Neste ano já são 4, sendo que uma pessoa morreu. Para evitar a doença, é preciso manter limpo o ambiente onde os animais domésticos ficam. São esses animais que podem ser picados pelo mosquito palha, que transmite a doença. Os números da dengue também assustam. Já são 1.351 casos confirmados. O secretário de Obras de Bauru, Sidney Rodrigues, está no estúdio do Nesp Notícias e vai falar sobre o que pode ser feito para que as chuvas causem menos estragos. Participe do Nesp Notícias, mande suas perguntas pela internet ou por telefone. Voltamos já! Por causa da chuva, foram adiadas para amanhã as interdições na rodovia Marechal Rondon para recapeamento da pista. Se as condições climáticas melhorarem, nesta terça-feira, ficam interditadas 3 alças de acesso no trevo do quilômetro 336 mais 500. Os acessos afetam o tráfego nos sentidos Piratininga-Bauru, Jaú-Bauru e São Paulo-Bauru. Até o fim do mês de maio vão ser feitas novas interdições. Dúvidas podem ser tiradas no 0800 72 99 300. E nós voltamos a falar sobre os estragos deixados pela chuva nesses últimos dias com o secretário de Obras, Sidney Rodrigues. Sidney, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço, Larissa, o convite. Sidney, nós mostramos agora há pouco na reportagem vários lugares que ficaram comprometidos por causa da forte chuva do fim de semana, principalmente da sexta-feira. E tem um depoimento de uma moradora lá da Vila Mata que a gente vai rever, então gostaria que você comentasse. Há 4 meses atrás, eu mantive contato por mais de 6 vezes com a Secretaria de Obra, alertando de que as galerias daqui estavam todas entupidas. E, por sinal, ninguém veio nem conferir se era necessário ou não. E isso dá uma certa revolta, porque a chegar a esse ponto aí é o contribuinte que paga, não é? Então a gente fica muito triste, porque não precisava estar assim. Sidney, você pessoalmente tinha conhecimento dessa queixa da dona Zoraide?
Não, não tive, mas eu acredito que realmente ela deva ter feito a queixa, sim, mas porém a equipe que a Secretaria de Obras tem para dar manutenção é pequena. Então qual que é a nossa orientação? A gente anda muito aí pelas ruas da cidade e vê o pessoal usando essas bocas de lobo como lixeira. Infelizmente aconteceu esse problema lá, eu estive no local, o que aconteceu lá foi a chuva que caiu mais do que o esperado para aquela região. Mas, enfim, eu andei olhando algumas outras galerias que estavam um pouquinho para cima daquele ponto e constatei que tinha varrição de quintal dentro dessas bocas de lobo. Então, o próprio contribuinte que acaba pagando realmente quando acontece uma situação como essa é que acaba contribuindo para provocar uma situação como aquela, que a gente percebeu uma Vossoró com erosão gigantesca no meio da rua. Então tem essa parcela de culpa da população, mas a prefeitura também tem que fazer a manutenção dessas galerias, né? E no caso dessa cratera, foi o entupimento mesmo, principal causa daquela cratera enorme? Não. Ali a chuva caiu, a região toda sofreu, tivemos vários pontos ali que perdemos todas as tampas de boca de lobo, a chuva foi mais do que o esperado. O ideal seria a cidade, ela começou praticamente naquela região mesmo, da área central, Falcão, e no passado a cidade foi, digamos, mal planejada. A galeria, ela, no decorrer do tempo, ela começou a ser substituída por galerias, tubos maiores. Por exemplo, hoje o tubo que a gente viu lá deve estar em torno de uns 800. E ali, um pouquinho, num ponto mais abaixo, ele acaba tendo uma redução, e essa redução não suporta também o volume dessa água. Então, são vários agravantes que acabam trazendo problemas como esse. Então, o ideal seria trocar essas galerias? O ideal seria estar trocando. Em vários pontos da cidade, há necessidade realmente de estar revendo. A gente viu a Nações Unidas é recorrente, né? Quando tem uma chuva forte, num curto período de tempo, ela vira aquela piscina. E foram feitas obras de drenagem na altura do shopping novo. Inclusive, foi uma contrapartida. Foi exigido que o shopping fizesse essas obras, né? E por que essas obras não deram conta e alagou novamente? Bom, a Nações Unidas ela tem um problema que eu acredito que a curto prazo, que nem outras cidades, não vai ser resolvido. Por quê? Nós temos um problema sério ali. A galeria também é antiga, teria que trocar desde da Marechal Rondon até o viaduto lá embaixo, onde acaba alagando, até o Rio Bauru, para ser bem sincero. Isso aí ia custar hoje em torno de uns 50 milhões para a prefeitura. A prefeitura não tem recurso para isso. A obra foi feita? Foi. Porém, depois que abaixou o volume d'água, eu acompanhei a equipe da Endurbe executar a limpeza, nós tiramos 2 caminhões de lixo. Da onde está vindo esse lixo? As pessoas colocam o lixo, a coleta ali naquela região acontece em alguns pontos noturnos. Elas colocam no final do dia. E como não tem lixeira em frente a todas as residências, todo esse lixo acabou indo parar naquele ponto. E o que aconteceu? Entupiu as grelhas. Sidney, você falou da necessidade de se fazer essas galerias que terão um custo estimado de 50 milhões de reais. Recentemente a cidade foi contemplada com investimentos 117 milhões de reais a fundo perdido, empréstimos com pagamento a longo prazo. A prefeitura vai correr atrás de novos financiamentos para a construção dessas galerias, para a drenagem das Nações Unidas? Sim, a intenção é começar a correr. A prefeitura, o município, a cidade de Bauru tem um problema sério. Além da falta de pavimentação, que acaba contribuindo também para o entupimento das galerias, esse dinheiro vai ser a título de financiamento. São aí aproximadamente 43 milhões, onde vão ser contemplados pavimentação e asfalto em diversos pontos da cidade, tipo bairro Tangará, Santo de Virgens, Parque Jaraguá, Santa Cândida. Então a gente pretende resolver o problema da pavimentação e de galerias nesse bairro. Porém, a prefeitura vai ter que correr atrás, o prefeito vai ter que buscar recursos para começar a construir barragens. Nós estamos construindo uma. O ideal para o Porto de Bauru é pelo menos 5 barragens de contenção de água de chuva. O que essas barragens fazem? Elas acabam segurando o volume dessa água para não acontecer o que aconteceu nas Nações Unidas, vai soltando devagarzinho, porque hoje a chuva não cai como caía no passado, bem distribuída, ela cai em alguns pontos. E se você tiver essas barragens, a galeria vai soltando essa água devagarzinho e nós não teremos pontos de enchente.
Lembrando que esses recursos, 43 milhões de reais, eles vêm do PAC Pavimentação, só que a Prefeitura ainda está discutindo se vai aceitar ou não esse financiamento, né? Dependendo do comprometimento anual que a Prefeitura vai ter com a parcela desse financiamento, né, Sidney? Sim, vai ter que ser discutido junto com a população, com a sociedade, porque é financiamento a fundo perdido, o juro bem pequeno. A gente acredita que vai ter como realmente estar pagando essas parcelas, mas o ideal mesmo é a população participar nesse momento agora dessas discussões. Dessa decisão. Sidney, a gente tem uma pergunta de um telespectador, a Regiane Rissoto, ela quer saber se o buraco que fica na quadra 17 da Avenida Nações Unidas, do lado oposto do Paulistão, se ele vai ser tapado. Faz tempo que o buraco está na calçada, ela está reclamando. Ali, sempre quando chove, a gente acaba colocando realmente terra vermelha no canteiro central das Nações Unidas. O da calçada eu vou pedir para estar verificando. Vários pontos do quarteirão 17 em diante sofreram danificação nessa última chuva agora. E eu já dei ordem para que a equipe nossa vá até o local e refaçam esse trabalho. Eu vou estar vendo esse ponto, levar essa reclamação adiante então. E vou resolver esse problema, com certeza. Tá certo, Sidney. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês. Boa tarde. Boa tarde. A gente vai para um breve intervalo e na volta você vai ver câncer de mama. Caminhada que destaca a importância do autoexame pinta a Avenida Getúlio Vargas de azul. Estamos de volta e a Unesp em Bauru está em luto por causa da morte do professor Adenil Alfeu Domingos, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Recentemente, Adenil descobriu que tinha um câncer no sistema digestivo. Desde então, lutava contra a doença. Mas depois de 10 dias internado, morreu na madrugada de sábado para domingo. Em Bauru, familiares, amigos e professores da Unesp acompanharam o velório. Adenil Alfeu Domingos começou a carreira como professor em escolas das séries iniciais na década de 80 na cidade de Duartina. Foi aluno da Unesp, instituição na qual concluiu graduação, mestrado, doutorado e livre docência. O professor Adenil ele sempre foi muito dedicado, muito estudioso e um professor de nascença. Sabe? Assim, ele era professor mesmo, ele ensinava o tempo todo. O prazer dele era ensinar, era orientar. Ele sempre foi muito apaixonado pela educação. Tanto que, na semana retrasada, eu fui visitá-lo no hospital, ele estava lá estudando. O professor também deu aulas na Universidade Sagrado Coração, a USC. Desde 1997, era pesquisador e lecionava na graduação e na pós-graduação da Unesp em Bauru. Era um dos maiores incentivadores para que os alunos se envolvessem com a pesquisa científica desde a entrada na universidade. A principal marca do Adenil é a dedicação à iniciação científica, certo? A orientação na graduação, mesmo na pós-graduação. Ele sempre foi um professor que se pode dizer da antiga geração, que tinha um vínculo direto com o aluno, que tinha sempre aquela preocupação de formar as pessoas não só para o curso ou para uma determinada disciplina, formar para uma área de conhecimento. Era um dos melhores nomes aqui da Unesp na área de pesquisa sobre semiótica. Então a gente vai sentir muita falta dele, porque é difícil você formar, você chegar a ter um professor desse nível, né? Até chegar a esse ponto é muito demorado, é muito trabalho, é muita pesquisa, é muita leitura, né? Então é uma perda realmente lamentável e irreparável, né? Além do conhecimento científico, Adenil também se dedicava à literatura. Era membro da Academia Bauruense de Letras e publicou diversos poemas em antologias organizadas pela instituição. A academia fica uma lacuna, fica um buraco, porque, embora ele estivesse ultimamente afastado da academia por questões de saúde e questões pessoais também, ele era de uma atividade intensa, era um defensor intransigente da língua portuguesa, da palavra. Ele era um apaixonado pelas letras. A Unesp decretou 3 dias de luto
pela perda do professor. De fato, vai fazer muita falta, além de um companheiro muito legal de trabalho ali, uma pessoa muito afável, muito fácil de lidar, né? Ficamos tristes com a perda, né? Depois do velório em Bauru, o corpo foi levado para Duartina, cidade na qual Adenil foi sepultado. E ontem, mais de 4.000 pessoas participaram da Caminhada pela Vida, realizada pelo grupo Amigas do Peito de Bauru. A intenção é chamar a atenção para a prevenção do câncer de mama. O uniforme de muita gente na manhã deste domingo foi este: boné e camiseta azul. A Praça Portugal foi o ponto de encontro. Nem o mau tempo espantou os atletas de fim de semana. A Caminhada pela Vida foi para chamar a atenção para a prevenção ao câncer de mama. Antes de suar a camisa, o pessoal doou alimentos que vão para entidades de Bauru. A gente sabe que tem muita gente que precisa, né? A gente podendo colaborar, ainda por cima participar de uma caminhada para a saúde, para incentivar a saúde, é bom, né? A chuva não esfriou o ânimo de quem acordou cedo por uma causa tão nobre. Vale a pena porque é uma causa muito justa. A minha esposa teve esse problema e graças a Deus ela foi curada. E com tanta água, a sombrinha se tornou uma ótima companheira. A sombrinha fica necessária hoje? Hoje precisa, né? Tá chovendo um pouco, né? A caminhada é organizada pelo grupo Amigas do Peito, uma associação de mulheres que tiveram câncer de mama. Para as voluntárias do Grupo Amigas do Peito, é como uma superação. Tá organizando um evento desse, ele é organizado praticamente que totalmente por mulheres. São mulheres que passaram pela doença e elas resgatam também a autoestima, né? É uma coisa como uma superação, mostrando para as outras pessoas que mesmo depois do câncer tem vida. O evento começou pequeno em 2008, com a participação de cerca de 150 pessoas. Esta é a 6ª edição e nesta manhã, mais de 4.000 moradores de Bauru e região caminham juntos para conscientizar a população. A Getúlio Vargas ficou tomada pelo esforço coletivo de combater o câncer de mama. Até as pequenas já aprenderam que com a saúde não se brinca. É importante para a saúde da gente e tem que, como aqui diz Amigas do Peito, a gente tem que fazer quando mais velho o teste para ver se está com câncer no peito. Quanto antes o câncer for descoberto, maiores são as chances de cura. O autoexame de mamas é importante, mas para as mulheres com mais de 40 anos, o indicado é fazer também o exame com um médico, pelo menos uma vez ao ano. Se você consegue detectar um tumor pequeno, você consegue fazer um tratamento mais adequado com possibilidade de cura. O fato do autoexame de mama ajuda a mulher a detectar alguns tumores e procurar um profissional. Embora tumores muito pequenos, a mulher não vai conseguir detectar no exame. Então, mesmo fazendo o exame clínico, que é a palpação da mama, ela deve fazer os exames com o médico dela, o ginecologista ou mastologista, de rotina, com o objetivo de detectar tumores precocemente. Hábitos saudáveis como caminhar também ajudam a prevenir outros tipos de câncer. Então, o jeito foi mexer o corpo todo. Faz parte da saúde da gente, para proteger a saúde, ficar mais enérgica, mais forte. Eu com 88, estou igual a juventude aí. Aqui não tinha idade, religião ou classe social. Estava todo mundo convidado. Teve até quem levou o cachorrinho. E depois de tanto andar, teve gente com a sorte de voltar para casa de bicicleta. Mas o prêmio não foi o mais importante. Eu acho que a conscientização mesmo para a prevenção do câncer de mama. É muito mais importante você fazer a prevenção, descobrir antes, porque aí você tem o tratamento. O Unesp Notícias termina agora. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta ao vivo. Tchau!